Muito bem, dando continuidade aqui à correção do Enem 2011. Vamos aqui para a questão 21, texto 1. A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que está sendo consequência da vida de toda a coletividade. Aqui, ó, S. Galo, Ética e Cidadania, Caminhos da Filosofia. Texto 2. É necessário que haja liberdade de expressão, finalização sobre órgãos governamentais, fiscalização sobre órgãos governamentais, aliás, e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. Disponível, Observatório da Imprensa, 14 de abril de 2010. Bom, enunciado. Partindo da perspectiva de democracia apresentado no texto 1, os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade por, letra A, orientar os cidadãos na compra dos bens necessários, compra de bens, a sua sobrevivência e bem-estar social? Não, esquece. Letra B, fornecer informações que fomentam o debate político na esfera pública. Pessoal, eis a resposta, tá bom? Olha o enunciado. Partindo da perspectiva da democracia apresentada no texto 1, os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade por fornecer informações que fomentam o debate político na esfera pública. Eis a correta. Letra C. Apresentar aos cidadãos a versão oficial. Bom, versão oficial que deveria ser nem sempre real, tá bom? Dos fatos. Incorreta. Letra D. Propiciar o entretenimento, aspecto relevante para a conscientização política. Entretenimento para a conscientização política. Esquece. Letra E. Promover a unidade cultural por meio de transmissões esportivas. Onde vai fornecer o debate político aqui? Nada a ver. Não só isso. Isso aqui falando da Lei de Acesso à Informação. Acho que é de 2010, não é isso? Beleza. Vamos aqui para outra questão aqui, ó. Questão 29. Temos aqui a foto aqui de um casal negro aqui, tá certo? Período da escravidão ainda. Ó. Foto de Militão, São Paulo, 1879. Lê-se Segundo Reinado. L.F. Alencastro. História da vida privada no Brasil. Império, a Corte e a Modernidade Nacional. Vamos aqui para o enunciado, hein? Melhor a imagem. Que aspecto da escravidão no Brasil do século XIX pode ser identificado a partir da análise do vestuário do casal apresentado acima? Qual o aspecto? Vamos lá. Letra A. O uso de trajes simples. Trajes simples. Sério. Esquece. Indica a rápida incorporação dos ex-escravos ao mundo do trabalho urbano. Trajes simples. Esquece. Letra B. A presença de acessórios como chapéu e sombrinha europeia. Chapéu e sombrinha, vamos lá. Aponta para a manutenção de elementos culturais de origem africana. Sério? Esquece. Letra C. O uso de sapatos é um importante elemento da indiferenciação social entre negros libertos ou em melhores condições na ordem escravocrata. Pessoal, essa é a resposta, tá bom? Olha o enunciado, hein? Que aspecto histórico da escravidão no Brasil do século XIX pode ser identificado a partir da análise do vestuário do casal retratado acima? A resposta correta, letra C. O uso de sapatos é um importante elemento de diferenciação social entre negros libertos ou em melhores condições da ordem escravocrata. Eis a resposta, letra C. Letra D. A utilização de paletó e do vestido demonstra tentativa de assimilação do estilo europeu. Não assimilar, tá certo? Como forma de distinção em relação aos brasileiros, estilo europeu. Aqui, ó, não assimilar. Incorreta essa resposta. Letra E. A adoção de roupas próprias para o trabalho doméstico. Trabalho doméstico. Tá. Tinha como finalidade demarcar as fronteiras da exclusão social naquele período, naquele contexto, aliás. Trabalho doméstico, esquece. Correta aqui a letra C, tá bom? Vamos aqui para outra questão aqui, ó. Questão 25. Opa. Olha o que está escrito aqui, ó. Proporção do eleitorado inscrito em relação à população, 1940 ao ano 2000. Temos aqui um gráfico, ó. Porcentagem, o ano,
certo? Beleza. Veja aqui, olha a fonte, A. Gomes, a República do Brasil, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, certo? 2002. Enunciado. A análise da tabela permite identificar um intervalo de tempo no qual uma alteração na proporção de eleitores inscritos resultou de uma luta histórica de setores da sociedade brasileira. Ó, aspecto importante, hein? O intervalo de tempo e a conquista estão associados respectivamente em letra A, 1950 a 1950, direitos de voto para os ex-escravos. Ex-escravos aqui, cara. Acho que foi lá na Primeira República, né? Bom, letra B, 1950 a 1960, fim do voto secreto. Nada a ver. O voto secreto foi na Constituição de 1934. Letra C, 1960 a 1970, direito de voto para as mulheres. Mais uma vez, Constituição de 1934. 1970 a 1980, fim do voto obrigatório. Esquece. E a letra E é a correta. 1980 a 1996, direito do voto para os analfabetos. Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que garantiu o direito de voto aos analfabetos. Mais uma vez anunciado. A análise da tabela permite identificar um intervalo de tempo no qual uma alteração na proporção de eleitorado, de eleitores inscritos resultou de uma luta histórica de setores da sociedade brasileira. O intervalo de tempo e a conquista estão associados, respectivamente, em letra E, 1980, 1996, direito de voto para os analfabetos, é a correta. Beleza? Então, mais uma questão aqui, questão 20. Interessante. Embora o Brasil seja signatário de convenções e tratados internacionais contra a tortura e tenha incorporado em seu ordenamento jurídico uma lei tipificando o crime, ele continua a ocorrer em larga escala. Mesmo que a lei que tipifica a tortura esteja vigente desde 1997 até o ano 2000, leia-se 3 anos depois, não é isso? Não se conhece nenhum caso de condenação de torturadores julgados em última instância. Embora tenham sido registrados nesse período centenas de casos, entendeu a incoerência? Além de numerosos outros presumíveis, mas não registrados. Disponível é a fonte 2010 adaptado. Bom, enunciado, hein? Melhorar a imagem. O texto destaca a questão da tortura no país, apontando que, letra A justiça brasileira, por meio de tratados e leis, tem conseguido inibir, olha a contradição aqui, inclusive extinguir a prática da tortura. Esquece essa resposta. Letra B, a correta, hein? A existência da lei não basta como garantia de justiça para as vítimas e testemunha nos casos de tortura. Pessoal, essa resposta, hein? Olha anunciado mais uma vez. O texto destaca a questão da tortura no país, apontando que a existência da lei não basta como garantia da justiça para as vítimas e tortura nos casos de tortura. Vou repetir mais uma vez. A existência da lei não basta como garantia de justiça para as vítimas e testemunha no caso de tortura. Tá bom? A B é a correta. Letra C. As denúncias anônimas dificultam a ação da justiça. Sério? Impedindo que torturadores sejam reconhecidos e identificados pelo crime cometido. Nada a ver. As denúncias anônimas dificultam a ação da justiça. Deveria ser uma coisa a favor. Letra D. A falta de registro de tortura por parte das autoridades policiais em razão do desconhecimento da tortura por um crime, legítima impunidade, desconhecimento da tortura. Esquece. Letra E. A justiça tem esbarrado na precária existência de jurisprudência a respeito da tortura. O que impede atuar nesses casos? Esquece a resposta. Jurisprudência a respeito da tortura. Precária existência? Esquece. Muito bem. Por enquanto é só, pessoal. Tá certo? Se puder se inscrever nesse canal, deixe seu like aí. Valeu, muito obrigado. Tchau. Tá bom?